Pastor diz que Noé foi abusado sexualmente pelo seu filho. Bom, pessoal, esse vai ser o tema do vídeo de hoje. Vamos fazer um pequeno react sobre este vídeo aí que está na tela. Ele é bem curtinho, tem 58 segundos só. Essa discussão está em cima de Gênesis capítulo 9, versículo 22, quando ali diz que Cã, ele viu a nudez do seu pai, no caso de Noé. Então, quando se fala que ele viu, esse viu não é no sentido de ver, é no sentido de descobrir sexualmente. Então esse pastor ele vai falar sobre isso, e aí a gente vai fazer aqui algumas análises do que ele vai dizer, beleza? Mas antes que eu comece a comentar sobre isso, peço que você se inscreva aqui neste canal se você não é inscrito, deixa o seu like, compartilhe se você puder e quiser. Caso você tenha interesse em fazer um curso de grego do Novo Testamento, é só falar comigo. Aqui você pode pegar o meu contato, certo? Que é esse aqui. Essa é a página do meu Instagram, que o link está aqui na descrição. Então, caso você queira saber de mais alguma coisa, é só falar diretamente comigo na página ou no WhatsApp, beleza? Também temos o curso de hebraico bíblico, que está aqui na parte de membros deste canal. Então, caso você queira fazer parte, você pode assinar aí a parte de membros. Você paga apenas R$20 mensais por um curso de hebraico bíblico, beleza? Então é isso aí. Antes que eu esqueça, né? Que está a minha matéria de crítica textual do Novo Testamento. Caso você queira adquirir, é só falar diretamente comigo, certo? Então é isso aí, vamos lá para o vídeo. Bom, que eu vou soltar. O senhor já foi chamado de herege? Todo podcast que eu dou, eu sou chamado de herege. Todo podcast. E esse dia tinha os caras se batendo aí porque eu falei um negócio que é uma compreensão não só minha, mas de outros teólogos. Eu vou falar aqui, vai dar problema, vai não ter problema. O descobrir a nudez de Noé não foi que o filho foi lá e tirou a roupa. O filho abusou do pai. Se você buscar nos textos originais, você vai achar. Perceba, ele diz que se você for nos textos originais, você vai achar. Então ele entende que aquele ver de Cã em relação a Noé envolve algo que foi um abuso sexual. Mas será que de fato isso procede mesmo? Veja que ele cita, né? Se você procurar nos textos originais, você vai achar. Será que acha mesmo? Bom, vamos lá, né? Vamos aqui avaliar algumas questões. Bom, aqui nós estamos no texto, né? E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai. Então a questão envolve esse termo aqui, ó, viu, que é esse termo hebraico aqui, né? O vaiar. Na verdade é esse aqui, né? Esse termo aqui, né? Yar. Por quê? Porque essa primeira letra aqui é a conjunção, certo? Então tá, vaiar. Então ele diz que essa expressão, e aí vai estar ligada a essa expressão aqui, né, que envolve nudez, tá? Essa expressão aqui é o ervat, né? Então ver a nudez significa ter relação sexual com seu pai. Mas será? Bom, primeiro vamos avaliar o significado dessa palavra e depois nós vamos avaliar ali a questão de aplicações, tá? Então vamos lá. Aqui eu estou com, nessa imagem aí, ó, é essa obra aqui, tá? O Dicionário Internacional de Teologia e Exegese, né, que é uma obra de hebraico. Esse aqui é o volume 3, tá? Veja só o que essa obra diz em relação àquele vocábulo de ver. Ele diz, ó, ver, ter visões, isso aqui é no calo, tá? Ver, ter visões, ver, de olhar, ver, ir para, escolher, selecionar, perceber e por aí vai. E aqui ele vai também falar de outros troncos, né? Como no nifil, ou nifal, né? Nifal, ser visto, aparecer, né? Fazer-se visível, no pual, ser visto, no rifil, fazer ver, fazer conhecer, experimentar, rofal, ter feito, ver, e o ritpael, olhar um para o outro ou medir forças, beleza? Então veja que a ideia sexual ela não aparece, né, na definição do vocábulo.
Então, quando você vai analisar o texto hebraico, não é o texto hebraico que traz aquilo ali. Aquilo ali parte de uma interpretação por outros fatores. Vejamos. Deixa eu mostrar aqui mais outra obra falando sobre essa questão, né, de Cam. Ainda no Dicionário Internacional de Teologia e Exegese, esse aqui é o volume 4, tá? A página desse aqui é 442, tá aqui. Veja que nessa parte, né, vai falar aqui, ó, sobre Cam, Antigo Testamento. De acordo com o Gênesis, Cam era o filho mais moço de Noé e, juntamente com a esposa, foi poupado dentro da arca no julgamento do dilúvio. No Novo Mundo, viu a nudez do pai e contou para seus 2 irmãos. Mas foi a Canaã, filho de Cam, que Noé amaldiçoou. Cam foi o pai de várias nações, inclusive do Egito e Canaã. Nimrod era seu neto. Bom, então aqui, né, o próprio autor, ele teve uma oportunidade de falar que aqui era relacionamento sexual, mas ele fala que ele viu a nudez do seu pai e contou para seus 2 irmãos, né? Então aqui quem vai falar é Jerome Lund, né? Ele que vai comentar sobre essa questão, e aqui, né, ele traz aqui, né, as questões etimológicas, né, que envolve ali o nome de Cam. Então aqui o próprio autor dessa obra, né, neste caso aqui, ele vai tratar que aqui ele viu, né? Aqui na obra do Edson de Farias Francisco, que é esse léxico aqui, ó, que saiu recentemente, né? Ele vai falar aqui, ó, Kal, ver, prover, aí ele vai falar do nifal, né, ser visto, deixar-se ver, e aí por aí ele vai dando aqui, né, várias definições sobre essa palavra, e você não tem na palavra em si a ideia de relação sexual. Agora, o que acontece? Dependendo do contexto em que essa palavra ela seja usada, ela pode se referir a uma relação sexual. Você pegar, por exemplo, o léxico esse aqui, ó, do Luiz Alonso Schockel, né? Ele vai falar sobre isso. Lá em Levítico, acho que é capítulo 20, versículo 17, ele menciona lá, né, que ali o ver a nudez ou descobrir ali envolve o ato sexual, e é muito claro, porque o contexto mostra isso e os outros vocábulos que estão juntos, né, mostram isso. Então ali é muito claro a questão desse relacionamento, né, dessa perspectiva sexual. Agora veja só essa outra obra aqui, ó. Aqui nessa obra você tem aqui, ó, ver para, né, ver, né, no caso aqui é look at, né, que no caso seria olhar para, né, ver, e por volição direta. Volição é o que? É aquilo que você mesmo decide, né, você faz voluntariamente. Então aqui é por volição direta, ou seja, ele está vendo aqui, ó, ver. Ou seja, o BDB, que é esse léxico aqui, que é um dos melhores léxicos de hebraico, ele coloca o que aqui? Ó, Gênesis 9, 22, 23, 42, 9, 42, 12, Levíticos 13, 3, Levíticos 13, 15. Então, quer dizer, todos esses textos aqui estão na mesma definição, que é ver e não ter relacionamento sexual. Aí eu pergunto para vocês: quem vai dizer que os autores desse léxico, que é o Brown, Driver e Briggs, quem vai dizer que eles não sabem hebraico, né? Então, se aquela ideia que ele comentou ali, né? Não, se você pesquisar no original, você vai ver. Então, quer dizer que aqui esses autores eles não viram nada disso, né? Sendo aí um dos maiores hebraístas. Ou seja, a questão não é o original, porque o original por si só ele não define isso. O que vai definir é o contexto. Agora vamos avaliar o texto de Gênesis 9, 22 e 23 e chegarmos a uma conclusão. Bom, perceba aqui uma coisa interessante, que é o seguinte, né? O texto diz que quando Cam, aqui está traduzido como cão, né? Mas outras versões colocam Cam. O texto diz que quando Cam ele viu
a nudez de seu pai, ele fê-lo saber a ambos seus irmãos no lado de fora. Aí perceba agora, ó. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriam a nudez do seu pai, e os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. Perceba que aqui no finalzinho do versículo 23, o texto ele usa praticamente a mesma expressão, dizendo que eles não viram a nudez do seu pai. Então quer dizer, isso aqui significa o quê? Que eles não tiveram relações sexuais com seu pai? Não, porque eles estavam virados de costa. Então eles estavam vindo de costa, né, para cobrir a nudez do seu pai, para não ver. Perceba que a reação deles era não ver, certo, a nudez do seu pai. E por quê? Ora, todos eram homens, né? Todos estavam ali. Qual é o problema de ver? Veja só o argumento do pastor. Aqui, ó. Que a preguiça é grande, né? Aí descobriu a nudez. O que é descobrir a nudez? Ele chegou lá e tirou a roupa do pai. E aí Noé, você acha que se ele visse o pai dele nu, o pai dele ia amaldiçoar o neto dele? Noé amaldiçoou o neto, porque o filho dele viu ele nu? Não, porque ele era homem. Ele era homem, era todo mundo homem. Ah, mas ele contou pros irmãos que o pai estava nu. Você pesquisava. Bom, perceba que o argumento dele é: olha, por que Noé ele iria amaldiçoar o neto dele? Que ele nem amaldiçoou o filho, né? Ele amaldiçoou o neto dele. Por que ele iria amaldiçoar esse neto? Porque o filho dele viu ele nu. Isso não faz sentido. Apenas ver ali, né? Todo mundo homem, né, e tal. Só que aí ele está argumentando de uma perspectiva moderna. Hoje a questão da sexualidade em si, né, da nudez de cada pessoa, é algo que não tem tanto problema se você vê assim, né? Por exemplo, você visse o seu pai, no máximo iria cobrir, né? Não ia ter mais absolutamente nada. No entanto, no mundo antigo, a questão era completamente diferente. Porque a gente tem vários relatos, né, falando sobre, a gente tem documentos falando sobre o filho que respeita o pai. Um dos documentos, né, ele vai mencionar que o filho respeitador é aquele que ele, quando o pai está bêbado de vinho, ele leva esse pai, ele cuida desse pai, né, ele cobre esse pai, porque esse conceito de sexualidade no mundo antigo, ele é muito diferente do mundo moderno. Então você pega, por exemplo, Heródoto, ele menciona um fato de que um general, ele viu a nudez da esposa do mestre dele, e aí ou ela iria morrer ou ele iria morrer. Veja, só pelo fato de ver, alguém já iria morrer, já ia ter morte ali. Por quê? Porque ver a nudez de alguém era uma desonra, era algo desonroso. Não é como hoje. Hoje não, hoje o pessoal não está nem aí. Mas antes, o mundo antigo era assim. Então, Heródoto, ele traz, né, essa perspectiva, né? Ele mostra que teve algo desse tipo apenas por olhar, né? E documentos antigos falam, né, sobre essa questão. Então, quer dizer, essa ideia, esse argumento de uma perspectiva moderna, de fato ele não faz sentido, e é por isso que o pessoal imagina que aquilo ali foi um ato sexual, porque se foi apenas ver, então, ora, se eu ver, mas você está analisando o texto de uma perspectiva moderna. Se você vai para uma perspectiva antiga, as coisas mudam. Então esse conceito de nudez no mundo antigo, ele era algo muito privado, não poderia ser mostrado assim, né, como é hoje, né? Então tem todo um contexto onde esse texto ele foi escrito. Além disso, né, o próprio texto aqui, né, ele narra, como vocês podem ver aqui, ó, narra dizendo que os dois filhos, Sem e Jafé,
Eles pegaram uma capa, puseram-na sobre os ombros, né, ambos os ombros, e virados para trás cobriu a nudez de seu pai. Perceba que eles nem queriam ver, estavam virados para trás. Por quê? Porque isso aqui era um ato de respeito. E o mundo antigo ele tinha uma perspectiva muito diferente do mundo moderno atual. Então os filhos eles não poderiam olhar para as partes do pai. E o Cã aqui ele não só fala, né? Ele não só vê, ele vê e ele também conta. Ele fala, olha, né? Então quer dizer, Sem e Jafé eles já tiveram uma consciência e aí eles já cobriram ali o seu pai para não ver a nudez de seu pai. Então quer dizer, nesses dois textos você percebe o quê? Que esse ver aqui não tem nada a ver com relação sexual, até porque, né, praticamente a mesma expressão está no versículo 23, dizendo que eles não viram a nudez de seu pai. Não viram por quê? Porque eles estavam virados para trás, eles estavam com cuidado para não ver. Então não tem nada nesse contexto aqui que mostre algum relacionamento sexual, absolutamente nada. Então quer dizer, não é a palavrinha hebraica, não é o texto original, o que vai definir é o contexto. Agora se você for para Levítico 20 versículo 17, aí já é outra coisa, já é outro contexto totalmente diferente. Mas aqui não, você não tem nenhuma evidência, nem nada. E outra coisa, se de fato foi ato sexual, por que Sem e Jafé não o repreenderam, ou não falaram alguma coisa, ou não fizeram alguma coisa? Mas como é que você estupra o nosso pai? Você é louco, né? Poderia fazer alguma coisa, mas não. Eles pegaram uma capa para cobrir. Ora, se é um ato sexual, por que eles pegaram capa para cobrir? Por que eles não olharam para a nudez do pai, já que todo mundo era homem e eles poderiam olhar? Então quer dizer, quando a gente fala do mundo moderno, é muito complicado você interpretar um texto de milênios atrás com uma visão extremamente moderna. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Até o próximo vídeo. Fui!